Segundo Reis 17, 24, vou falar de uns leões comendo gente em Samaria. Diz assim a palavra do Senhor. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, o Senhor enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Versículo 32. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdotes nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, diz o comecinho do versículo 34, até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Feche os seus olhinhos aí no seu lugar, vamos orar ao Senhor uma vez mais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus da nossa vida, Deus da Bíblia, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e ela mesma declara que ela é viva e eficiente, e que ela é capaz de entrar na nossa alma, atravessar a nossa alma e chegar até o nosso espírito. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor faça isso nessa noite com essa palavra. Que todas as pessoas aqui ouçam e entendam a Tua palavra. Espírito Santo, seja o Senhor, o nosso professor nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus toda prisão na mente, toda interferência maligna, toda incredulidade, toda prisão de idolatria, caia por terra hoje em nome de Jesus. E declaro que nós, como Teu povo, recebemos a Tua palavra com fé e com gratidão. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém? Que história é essa? A história do repovoamento de Samaria. O contexto aqui do capítulo 17 é o capítulo que conta o fim do reino de Israel. Só para lembrar você, ou para dizer para quem não conhece essa história, desde o reinado de Salomão, depois que Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em duas partes, reino do norte e reino do sul. Por causa dos pecados de Salomão, que no fim da vida inventou de se desviar. Misericórdia. No fim da vida, à medida que foi envelhecendo, resolveu se desviar dos caminhos do Senhor. E a gente fica com muita raiva de Salomão, porque ele fez essa bobagem na vida dele. E por causa do que ele fez, o reino foi dividido. 10 tribos ficaram no norte, com capital em Samaria. E 2 tribos ficaram no sul, com capital em Jerusalém. E assim os reinos foram vivendo. E quando você lê os livros de reis e de crônicas, você vê as histórias dos reis do norte e dos reis do sul. No reino do norte, por cerca de mais ou menos 200 anos, eles tiveram 20 reis. É muito rei para pouco tempo. Se você levar em conta que um rei tinha um reinado vitalício. Então um rei podia reinar por 30, 40, 50 anos. 200 e poucos anos, 20 reis, é muito rei para pouco tempo.
Mas isso aconteceu porque dos 20 reis do Reino do Norte, todos fizeram o que Deus desaprova. Não teve um rei que prestasse. No Reino do Sul ainda tinha rei que pisava na bola e rei que andava direito. Mas no Reino do Norte, todos foram ruins. Não faltou profeta da parte de Deus para repreendê-los. Profetas do naipe de Elias e Eliseu. Profetas top que Deus mandou para o Reino do Norte para chamá-los ao arrependimento. Mas não adiantou. 20 reis fazendo o que Deus desaprova, 7 deles sendo assassinados e o povo descambando em idolatria, em feitiçaria, em pecados abomináveis. Até que, no capítulo 17, que é esse capítulo, o que Deus tinha dito que ia acontecer, acontece. E eles são levados cativos para a Assíria. O reino é destruído para nunca mais existir. As pessoas são mortas violentamente. 3 anos de cerco, muita fome, muita miséria, muita violência. Quem não foi morto foi levado escravo ou ficou na terra como escravo. Famílias separadas, as casas queimadas, o país destruído. O autor bíblico faz questão, no versículo 7, de colocar 4 palavrinhas muito importantes. Na NVI, essas palavras são: tudo isso aconteceu por quê? Vamos repetir? Tudo isso aconteceu por quê? Porque você lê o capítulo 17, irmãos, e é tanta desgraça que a gente fica até pensando, meu Deus, como é que Deus deixou? Era o povo de Deus, era a nação de Israel, o povo que foi tirado do Egito. Tudo isso aconteceu por quê? E aí, o autor cita a lista de pecados abomináveis, em que Deus teve tanta paciência, mas acabou que chegou um dia e a palavra de Deus de castigo se cumpriu. E eu quero dizer para você que na sua vida também tem tudo isso aconteceu, por quê? Há coisas que acontecem na nossa vida que são fruto de fatalidade. Sim, a gente está nesse mundo, a gente está sujeito a sofrimento, a doença, a violência. Nem tudo de ruim que acontece conosco é castigo de Deus, claro que não. A gente vive nesse mundo ruim mesmo. Porém, muitas coisas, talvez a maioria delas, tem a ver com as suas escolhas. Se você escolher certo, tudo isso aconteceu porque vai ter uma história bonita para contar. Aquele povo sofreu toda essa desgraça porque eles escolheram errado. E muita coisa talvez que esteja acontecendo na sua vida hoje, tudo isso está acontecendo porque você também fez escolhas erradas. E não adianta botar na conta de Deus. Tudo isso acontece por quê? Que você decida viver direito com Deus, conhecer a Ele e a sua palavra, servi-lo fielmente, andar direito nessa terra. Aí vai ter uma história bonita da sua vida, mesmo que tenha uns capítulos tristes que fazem parte, e tudo isso vai ter acontecido por causa das suas escolhas certas. Amém ou não amém? Bem, eles foram levados cativos para a Síria. E aí o texto que eu li, você ouviu a leitura, o rei da Síria precisava mandar gente para povoar a terra, já que a terra tinha ficado praticamente desolada, matado quase todo mundo e levado os escravos os outros. Não podia deixar a terra vazia. Então ele manda vários povos de Cuta, Ava, Amate, Sefarvaim, para habitar em Samaria. Aí você entende por que lá no Novo Testamento os judeus tinham raiva dos samaritanos. Lembra disso? A mulher samaritana dizendo para Jesus: como é que pode o senhor judeu falar comigo que sou uma samaritana? Os judeus tinham raiva dos samaritanos por causa disso aqui. Porque Samaria foi povoada por povos lá que vieram de outras terras. E aí virou uma mistureba lá. Os judeus diziam, não, os samaritanos não são puros,
porque eles se misturaram com outras nações. E isso verdadeiramente aconteceu. Vieram pessoas de outras nações e começaram a morar em Samaria. Só que, irmãos, começou a acontecer um negócio muito estranho. Uns leões apareceram e começaram a matar as pessoas. Ora, havia leões em Israel. Hoje não há mais. Se você for lá, não precisa ter medo de encontrar leão. Mas na época da Bíblia havia. Lembra Davi falando de libertar ovelhas da boca do leão? Lembra de Sansão matando um leão? Lembra daquele profeta que foi lá falar contra o altar em Betel, sendo morto por um leão? Então tinha leão. Israel faz fronteira com o Egito. E Egito é África. Outro dia uma irmã me perguntou: a senhora já foi na África? Eu falei: eu fui no Egito. Porque às vezes a pessoa pensa que África é só aquelas cenas que você vê nos programas de natureza, dos animais. Ora, Israel está ali, então tinha leão. Mas esses leões eram diferentes. Tanto que a Bíblia diz que Deus que mandou os leões. E as pessoas que moravam lá acharam muito estranho. Aqueles leões não eram leões normais. Então, você viu, eles mandam um recado para o rei da Síria dizendo: olha, o Deus dessa terra está mandando leões para nos matar. Isso está acontecendo porque nós não sabemos o que o Deus dessa terra exige. Pergunto para vocês, eles estavam certos ou estavam errados? Eu quero lhe dizer que eles estavam certos, mas também errados. Eles estavam errados porque eles acreditavam que cada terra tinha um Deus. E aí você tinha que se preocupar em agradar o Deus da terra. Essas nações, cada uma delas adorava um Deus. Então eles pensavam: esse lugar aqui, Samaria, tem um Deus. Mas a minha terra tem outro Deus, e a outra terra tem outro Deus. Nisso eles estavam errados, porque só há um Deus. O Deus de toda a terra. E Ele é o nosso Deus. Diga: o nosso Deus é o Deus de toda a terra. Só existe um Deus, irmãos. O Deus com D maiúsculo. Os deuses dos povos são vãos. Eles, na verdade, não são deuses. Estão travestidos de deuses. Só o Senhor é Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus que mandou Jesus. Só existe um Deus. Não tem um Deus aqui, um Deus ali, um Deus acolá. O nosso Deus é o único Deus. Do Senhor é a terra, diz o Salmo 24, o mundo e os que nele habitam. Então a terra inteira é do Senhor. Então eles estavam errados porque eles achavam que cada terra tinha um Deus. Mas eles estavam certos em pensar que assim que eles chegaram lá e não obedeciam às exigências do Deus da terra, eles estavam sendo castigados. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus, o único Deus, Ele tem exigências. Essa palavra é difícil de falar, né? Exigências. Mas ensaia aí, fala para o irmão que está do seu lado. O nosso Deus tem exigências. Conseguiu? Sem ficar com a língua presa? O nosso Deus tem exigências. Nisso eles estavam certos. O nosso Deus é o Deus de toda a terra. E Ele tem mandamentos. Ora, o rei da Síria também percebeu isso. Eles desconhecem as exigências do Deus da terra. Por isso estão sofrendo. Irmãos, quando as pessoas não conhecem as exigências de Deus, elas sofrem. Sim ou não? Deus tem exigências, Ele tem mandamentos, Ele tem princípios. E quando as pessoas não conhecem a Deus e vivem suas vidas como bem entendem, elas sofrem por isso. Pode não ser um leão atacando na rua, mas elas são atacadas sim. E você sabe
que a Bíblia, lá em 1 Pedro, compara o diabo com um leão. Fiquem atentos, diz a palavra do Senhor. O diabo, nosso adversário, anda como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então é verdade, se você não conhece as exigências do nosso Deus, você fica à mercê do leão. E aí você vê famílias inteiras sendo tragadas, casamentos sendo tragados, jovens sendo tragados, crianças sendo tragados. Porque esse leão, que é o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Então hoje à noite você precisa decidir servir ao único Deus e se preocupar em conhecer as exigências do Senhor. Porque assim você será abençoado e você será livre das garras desse leão que quer te matar. Amém ou não amém? Ora, eles perceberam. Nós precisamos conhecer as leis do Deus da terra. Você também precisa. Até aquele povo ignorante percebeu. Nós precisamos saber o que Deus manda. Você também precisa. E os mandamentos de Deus são para o seu bem. Quantos creem nisso? Amém? Diga, os mandamentos de Deus são para o meu bem. Ah, irmãos, esses povos adoravam deuses que tinham mandamentos tão absurdos, tão abomináveis. O pior deles, na minha opinião, era o mandamento de sacrificar os filhos em adoração a esses falsos deuses. Várias dessas nações tinham isso. Deuses com D minúsculo que pediam como parte do ritual de adoração que você sacrificasse seu filho queimado no fogo em adoração a ele. Diga misericórdia. Essas pessoas serviam a deuses que tinham mandamentos assim. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não quer que você sacrifique seu filho, mas Ele sacrificou o dele para nos salvar. O nosso Deus quer abençoar seus filhos, quer abençoar sua casa, quer o seu bem. E até quando você vem ofertar e dizimar na casa do Senhor, isso é para o seu bem. É uma exigência do Deus da terra para que você prospere, para que não tenha falta de nada. Então os mandamentos do Deus dessa terra são para o nosso bem. Você não precisa temer obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, você é livre do leão e você é abençoado. Amém? Então dá um aplauso a Ele, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Aleluia. Bem, então eles mandam um recado para o rei da Síria, dizendo, olha, os leões estão comendo o pessoal aqui. E o rei da Síria toma uma atitude. E é nessa parte da história que entra um personagem muito, muito importante, chamado de sacerdote. O rei da Síria fala assim, então tá bom, eu vou mandar um sacerdote para Samaria, para que o sacerdote ensine as pessoas as exigências do Deus da terra. E assim acontece. Ele chama um sacerdote e manda para lá. E depois que esse sacerdote chega lá, eles começam a adorar o Senhor. Eu não sei se esse sacerdote era fiel, porque os sacerdotes todos tinham se corrompido também em Samaria. Não sei se era um bom sacerdote, mas pelo menos ele conhecia a lei do Senhor. E ele foi mandado para lá para ensinar a lei do Senhor. A história não conta se os leões pararam de comer as pessoas. Mas eu quero dizer para você que as pessoas da nossa cidade, da nossa nação, precisam de um sacerdote que ensine para elas as exigências do Deus da terra. Quem é que vai fazer isso hoje em dia? Quem vai mostrar para as pessoas que só existe um Deus? Que elas estão enganadas servindo deuses feitos por mãos de homens. Que elas estão enganadas adorando estátuas
pessoas que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam. Quem é que vai ensinar as pessoas sobre como cuidar da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, para que o leão não roube ninguém na sua casa? Diga, um sacerdote. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, você conhece algum sacerdote? Você conhece algum sacerdote? Poxa, lá na Síria, o rei precisou achar um sacerdote. Você conhece algum sacerdote? O mesmo apóstolo Pedro, que disse que o diabo é como um leão, também disse que nós nem éramos povo, mas agora nós somos povo. E nós fomos constituídos reino e sacerdotes para o nosso Deus. Então agora você pode olhar para o irmão de novo e dizer, muito prazer, eu sou um sacerdote. Que bom ter um sacerdote perto de você. E se você veio à igreja hoje, estava perdido aí nessa vida, sem saber as exigências do Deus da terra, olha que bênção, está cheio de sacerdote aqui. Agora você tem que ser um sacerdote fiel. Você tem que ser um sacerdote fiel. Um sacerdote que conheça Deus. E um sacerdote que se coloque nas mãos de Deus para ajudar as pessoas que estão sendo tragadas pelo leão. Se cada pessoa dessa igreja exercer o seu sacerdócio, esse leão vai ficar com fome aqui em Campinas. Amém ou não amém? Porque nós vamos ensinar as pessoas como adorar o único Deus. E ele não vai ter a quem tragar. Vai ter que mudar de cidade. E nem vai poder ir para Hortolândia, porque nós estamos lá também. E nem para Valinhos, que a gente também está por lá. E que Deus nos leve para onde mais Ele quiser nos levar. Amém ou não amém? Você precisa ser um sacerdote fiel. Tenha compaixão das pessoas. Naquele tempo, aquelas pessoas estavam sofrendo por ignorância. E hoje também é assim. Tem gente que é pecador contumaz mesmo. Conhece, mas gosta de pecar e escolhe o pecado. Mas tem muita gente na ignorância, achando que serve a Deus, mas não serve. Achando que o seu Deusinho com D minúsculo é real, mas não é. Essa terra precisa de sacerdotes, como Samaria precisava. E o sacerdote faz esse papel de ensinar as pessoas sobre Deus, sobre o nosso Deus, o único Deus. Amém? Essa semana, nas nossas casas, nós vamos exercer o nosso trabalho sacerdotal. Em mais de 300 casas dessa igreja, nós vamos nos reunir nas nossas células. E o que a gente vai fazer? Um trabalho de sacerdotes. Nós vamos orar pelas pessoas, vamos ensinar as pessoas, abençoar as pessoas. Cada um de nós aqui na sua célula vai fazer o seu trabalho de sacerdote, para que pessoas parem de ser tragadas por esse leão devorador. Amém ou não amém? Mas, se você viu a continuação da história, eles cometeram um grande erro. O sacerdote chegou lá e ensinou, mas o texto diz, lá no finalzinho do capítulo, a partir do versículo 29, que eles acharam que era possível servir ao nosso Deus e aos deuses deles também. O texto diz que então eles começaram a adorar o Senhor. Mas além de adorar o Senhor, cada um também adorava o seu Deus. Que burrice! E no versículo 30 tem a lista dos deuses que eles adoravam. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Amate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também, diga, mas também. Aí estragou tudo de novo. Quando parecia que a história ia ficar boa, poxa, foi um sacerdote, ensinou a adorar o Senhor. Eles cometeram um erro, irmãos, que muita gente comete hoje. As pessoas acham que elas podem colocar esse mas também na vida delas.
Eu vou adorar o Senhor de vocês, mas também vou continuar lá com os meus deuses. Eu vou na igreja, mas também eu vou lá no outro lugar. Eu creio em Deus, mas também eu creio lá naqueles ídolos que tem na minha casa. Eu sirvo ao Senhor, mas também, e isso é impossível. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem disse isso? Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e aborrecer o outro. O nosso Deus é um Deus zeloso. E se você quer ser livre das garras desse leão devorador, não pode ter um mas também na sua vida. Você tem que ser do Senhor, 100% do Senhor. Amém ou não amém? Você tem que ser dele, só dele. Tem que servir a Ele, só a Ele. E não é do seu jeito, é do jeito dEle. Eu obedeço os mandamentos do Senhor, mas também eu tenho que obedecer lá as coisas que eu aprendi do meu pai e da minha mãe. Não funciona assim. Ou você serve a Deus, 100% a Deus, somente a Deus, o único Deus, ou você não é servo dEle. Porque Ele não negocia a glória dEle. Ele não divide a adoração. Você não pode adorar Ele e adorar outros deuses, como aquele povo achou que podia fazer. Eu não sei o fim deles, mas eu sei que esse reino do norte nunca mais voltou a existir. O Israel que existe hoje, que a gente vai lá visitar, vem do reino do sul, que depois também foi levado para o cativeiro. Mas esse reino desapareceu, porque não há futuro para quem quer dividir a sua adoração. Não tem futuro abençoado para você, enquanto você não decidir servir ao Senhor, só ao Senhor, unicamente ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, e aos mandamentos do Senhor, e à palavra do Senhor, e aos preceitos do Senhor. Diga, o Senhor Deus é o único Deus. E na minha vida, só Ele é Senhor. Amém ou não amém? É essa decisão que você tem que tomar nessa noite. Você vai ser um sacerdote fiel, que vai servir sempre e somente ao Senhor. E vai ajudar outras pessoas a conhecerem esse Deus maravilhoso. A sua decisão tem que ser parecida com a decisão de Josué. Vá lá na sua Bíblia. Em Josué, capítulo 24, um texto que nós gostamos tanto de ler, usar, colocar num quadro na nossa casa, porque é tão bonito. Josué, capítulo 24. Quando Josué estava pertinho de morrer, nas suas quase últimas palavras, ele reuniu o povo em Siquém, e fez uma renovação de aliança. E lá no versículo 14, Josué confronta o povo com a sua escolha. Josué 24, 14. Ele diz assim para o povo naquele dia histórico: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Diga, integridade e fidelidade. Joguem fora. O que é para fazer? Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vamos falar juntos? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Só os homens. Agora as mulheres. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E todos juntos?
eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa tem que ser a sua decisão. Eu não sei o que teria acontecido se quando chegou um sacerdote lá em Samaria e ensinou os preceitos de Deus, se aqueles povos tivessem abandonado seus deuses, jogado fora os seus deuses e começado a servir o Senhor. Poxa, aquela terra teria sido transformada. E esses povos que a gente nem sabe por onde andam, poderiam ter se tornado um povo também do Senhor. Porque o Senhor aceitava os povos que queriam servi-lo. Mas eles não fizeram isso. Eles resolveram ficar com a vida dupla, com a vida dividida, servindo ao mesmo tempo ao Senhor e aos deuses deles. Mas isso não é a nossa escolha nessa noite. Amém? Hoje a gente decide que a gente vai servir somente ao Senhor. E vai se preocupar em conhecer as exigências dele. Que são todas para o nosso bem. E mais do que isso, que vamos ser sacerdotes fiéis. Para ensinar as pessoas dessa terra quem é o nosso Deus. E assim, elas vão parar de ser destruídas, como tem sido todos os dias. Hoje de manhã, aqui na reunião, mais uma vez, a gente orou por uma família, cujo rapaz da família se suicidou ontem. Eu sei que sempre aconteceram suicídios, mas eu não me lembro de uma época em que a gente tem ouvido falar tanto. Quase toda semana a gente escuta uma história próxima. Ou chega um pedido de oração, ou alguém conta para a gente de alguém. Eu nunca vi. E muitos jovens, adolescentes e até crianças. Que Deus tenha misericórdia desse espírito de morte maligno que ronda as famílias. E você pode imaginar o que acontece com uma família que perde alguém nessas condições. Que dor dobrada que deve se sentir, com peso de culpa, inclusive, por ter permitido que acontecesse algo tão terrível no meio da família. O diabo está mais do que nunca como um leão tragando as pessoas. Eu nunca me lembro de uma época em que a gente tivesse tanta notícia horrível no meio das famílias. Está faltando sacerdote nessa terra. Está faltando sacerdote fiel, que exerça o seu ministério, para que o diabo não tenha tanta folga e liberdade de ficar matando as pessoas por aí. Que hoje você decida ser esse sacerdote. Amém? E se você está aqui nessa noite e não servia o Senhor ainda, estava iludido servindo falsos deuses, hoje é o dia de você decidir servir o Senhor. E se você andava com vida dupla, com mas também na sua história, eu sirvo a Deus, mas também. Eu gosto dos crentes, mas também. Hoje é dia de você dar exclusividade para o Senhor. Já que Ele é o único Deus, então você vai servir só a Ele. O diabo não poupa quem tem vida dupla. Hoje é dia de você se colocar debaixo da bênção do Senhor. Como Josué fez. E incluir a sua família nessa bênção. Amém? A sua família. Josué disse, eu não me importo com o que vocês vão decidir. Mas eu já decidi, eu vou servir só ao Senhor. Seja essa a sua posição também. Mesmo que a sua família não entenda. Mesmo que tenha gente que vai ficar chateado com você. Mesmo que tenha gente que vai dizer que você está traindo a herança da família. Não importe-se com isso. Se importe em servir ao Senhor. E a sua família também vai ser abençoada pela sua escolha. Amém? Tem leão lá fora hoje querendo matar a gente? Tem um monte. Tem leão lá fora querendo comer gente? Tem um monte. Tem leão querendo destruir famílias? Tem bastante. Mas a nossa família está protegida pelo sangue de Jesus. E nós vamos ser usados pelo Senhor para abençoar outras tantas famílias. Amém? Fica de pé no seu lugar se você entendeu essa palavra nessa noite. Ela é para você. Nós vamos orar ao Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Deus.
Não tem um Deus para cada terra, tem o Deus de toda a terra. É o nosso Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos. O nosso Deus, um Deus bom, fiel, justo. Seus mandamentos são perfeitos, são para o nosso bem. Fecha os seus olhinhos aí no seu lugar e começa a declarar para o Senhor é o único Deus. Não há outro Deus além de ti, não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As pessoas adoram tantos deuses, mas nós sabemos que só o Senhor é Deus. O Senhor tem mandamentos para a minha vida, mas eles são para o meu bem. Você pode declarar isso para o Senhor. Eu sei que o Senhor tem mandamentos, são exigências do Deus da terra. O Senhor tem direito, a terra é tua. O Senhor manda aqui, mas eles são para o meu bem, para o bem da minha família. Servir ao Senhor é a melhor escolha que alguém pode fazer nessa terra. E nessa noite, Senhor, eu me coloco como sacerdote. Não sacerdote falso, sacerdote fiel. Eu quero ser usado pelo Senhor para ensinar as pessoas como te conhecer e te servir. A minha casa está a serviço do Senhor. Se a sua casa está liberada para Deus usar, declara isso para Ele. Pode usar minha casa para lá ser um lugar de cura, de libertação, de ensino. Meu tempo, meu trabalho. Eu quero ser sacerdote onde o Senhor me colocar. Amanhã lá no meu trabalho, eu quero ser sacerdote e ensinar as pessoas as exigências do Deus da terra, o nosso Deus, o único Deus. Ai, se seu coração estava andando dividido aí, cheio de mas também, hoje é dia de você dar exclusividade para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero servir somente ao Senhor. Eu jogo fora, primeiro do meu coração e depois da minha casa, os falsos deuses. Eu quebro a aliança com deuses falsos. Só o Senhor é Deus. A decisão de Josué é a minha também. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o diabo devorador não vai encontrar lugar no nosso meio. Em nome de Jesus, não vai encontrar lugar no nosso meio, porque vamos cumprir o nosso sacerdócio fiel. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.